Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Hoje eu trago uma notícia um tanto quanto triste para muita gente, que no caso a Susan Wojcicki, ela acabou falecendo esse final de semana. E, cara, eu vou falar pra vocês que essa foi uma morte assim que me pegou desprevenido, eu não tava esperando por isso. E eu não achei que isso fosse uma coisa assim tão impactante. Bom, pra quem não conhece a Susan Wojcicki, no caso, ela era CEO do YouTube antigamente, né? A Susan Wojcicki, ela foi uma das principais, era essa mulher aqui, ela tem um canal no YouTube, inclusive, que eu vou mostrar pra vocês aqui, e ela foi a CEO do YouTube durante muito tempo, durante, tipo, desde o começo do YouTube até agora recentemente, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos um ano, ela resolveu simplesmente parar, né, sair do YouTube, e essa mulher Suzanne, I aqui, want to start. que você tem os vídeos dela, onde ela postava, ela, essa mulher de meio aqui, no caso. Ela postava esses vídeos, falava sobre coisas da criação de conteúdo, falava sobre como funcionava o YouTube, coisas do tipo. Ela era muito ativa nesse sentido. E muita gente tá acostumada a xingar ela, falar que ela fez um trabalho ruim, falar que ela não era boa, que ela era uma péssima CEO, que não sei o que ela estragou o YouTube. Mas vamos lembrar que foi durante a gestão dela que o YouTube se tornou o que ele é hoje. E não só isso, o Google também, tá? Porque o Google originalmente ele foi fundado na casa dela, na garagem dela. A garagem dela era utilizada como servidor do Google, alguma coisa assim, né? Então ela acabou se tornando CEO do YouTube desde aquela época. E ela esteve por trás de tantas coisas. Aqui o Igor Help fez uma postagem aqui. Susan Wojcicki, ex-CEO do YouTube e cofundadora do Google, morre aos 56 anos. Durante o seu mandato, ela criou, entre aspas, a monetização. Essa criou entre aspas, eu até fui pesquisar para saber. O AdSense, ele não está sendo creditado a alguém especificamente, mas dizem que foi ela quem criou o AdSense, ok? Então por isso criou entre aspas. Então, a AdSense que a gente usa hoje, o que faz a gente ter o nosso trabalho, fazer os nossos vídeos, ganhar o nosso dinheiro, o nosso salário, foi ela quem criou isso. Se não fosse pela Susan, vai saber, né? YouTube, inclusive isso revolucionou a internet, né? Porque vários outros começaram a copiar o formato do YouTube de AdSense. YouTube Premium, YouTube Music e YouTube Kids, além de várias outras mudanças. Seu legado revolucionou a vida de milhões de criadores de conteúdo ao redor do mundo. E ela estava lutando contra o câncer há algum tempo já. Infelizmente, essa doença, né, cara? Essa doença é fogo, mano. Simplesmente ceifou tantas vidas, né? Então, no caso, ela perdeu o filho dela há 8 meses atrás, pra você ter ideia. Então é um negócio complicado. Imagina como tá o pai, né? O marido. Como que tá o marido dela agora, ou até mesmo os outros familiares, né? Perdeu uma criança. Eles têm vários filhos, mas perderam um irmão, né? Perderam uma criança e ainda perderam a mãe agora. Nossa senhora. Perdeu a mulher. Cara, é triste esse tipo de situação. Como eu disse pra vocês, não esperava que isso fosse me afetar tanto, porque, assim, você eu não sei como foi, tipo, é uma coisa que você não espera que vá acontecer. E como eu disse, é uma pessoa que foi muito importante na nossa vida, né? E eu sempre via as coisas dela, sempre fazia vídeo falando sobre as mudanças do YouTube, que eu achava ruins, criticando e tal, a gestão, as coisas que eu tava achando erradas, que eu acho que eles poderiam mudar e coisas do tipo, sempre sendo respeitoso, sabe? Mas sempre fica aquela situação, né? Tipo, putz, mano, que coisa, a pessoa tá lutando contra um câncer. Ela nunca tinha falado sobre isso, né? A gente só descobriu agora que ela tá lutando contra esse câncer. É uma situação muito complicada, muito triste, na verdade, né? E o que que muda agora, né? Muita gente deve estar se perguntando. Na verdade, a gente tem um novo CEO no YouTube já há algum tempo. Esse CEO é um indiano. E eu acho que a gestão desse cara tá sendo uma gestão meio aleatória, né? É a gestão onde o YouTube foca mais nos shorts, onde o YouTube não tá olhando tanto mais pro Brasil como ele olhava antigamente. Tanto que eles tiraram do Brasil, né? O YouTube Space, tinha aqui no Rio de Janeiro o YouTube Space, eles removeram, tiraram aqui. E outras coisas mais, né? Tem uma época que ele tava querendo colocar NFT no bagulho, ou essas ideias de monetização aleatória, tirar essas coisas. Tirar o dislike pro lado foi ideia dela, eu imagino, de outras pessoas, mas foi ela quem anunciou na época, pra quem odeia essa ideia. E no final eu sinto que a gestão não mudou tanto, sabe? Eu acho que pode ser mais uma questão empresarial de estratégia do Google para inteligência artificial e outras coisas mais do que
sei lá, simplesmente uma pessoa tomando decisões ruins. Então, a gente tá falando de uma corporação que tá investindo em algo e quer ganhar dinheiro em cima disso a todo custo, né? Como foi o caso dos vídeos shorts, por exemplo, que tá acontecendo na gestão dela, o foco em shorts aconteceu na gestão dela e continua seguindo normal, mesmo sem ela estando lá no YouTube, né? Então, a gente pode fazer várias críticas, mas a gente também tem que exaltar as coisas positivas, como, por exemplo, essa questão focar nos criadores de conteúdo, abrir espaço para os criadores de conteúdo, a crise que o YouTube tancou, né? A crise de desmonetização, ela estava à frente do YouTube e, tipo, muita gente odeia o YouTube por causa da desmonetização, mas, mano, pensando na desmonetização, o que foi essa crise, ou o tamanho dessa crise, não dá pra gente olhar pra isso e falar que não foi nada, ou que simplesmente o vídeo meu que pegou amarelo ontem é porque o YouTube tá de mal comigo, e não pensar, sabe, o caos que o Logan Paul causou em filmar aquele cara lá na floresta do Arrasta Pra Cima e postar aquilo na internet dando risada. Quão psicopata foi aquele maluco e quão isso mexeu com a sociedade, entendeu? Em relação à plataforma ou o que os criadores estavam fazendo. Então, no caso, o YouTube deu liberdades demais. O YouTube deu liberdades demais pra gente e alguns acabaram usando essas liberdades da maneira mais tóxica e horrível possível. O YouTube teve que restringir isso, porque senão era isso ou deixar de existir. E ele continua existindo, a plataforma continua sendo um farol para muita gente que quer trabalhar na internet. E mesmo depois disso, mesmo depois do Logan Paul quase dinamitar tudo, sabe? E vamos ser sinceros, a gente não perdeu tanto assim da nossa liberdade, né? A gente ainda continua expressando as nossas opiniões, a gente continua tendo aqui no YouTube um lugar aberto, né? Vontade de espirrar aqui, cara. Então a gente continua tendo, né, ainda o YouTube como esse farol e você pensa, né, pô, imagina a treta que foi, o YouTube Kids também foi criado porque o YouTube perdeu um processo lá na gringa e tal, então, tipo, aconteceram muitas coisas nesse percurso, sabe, e a gente vê essas coisas ruins que o YouTube tem, que atrapalham o nosso trabalho, que é muito frustrante você pensar, por exemplo, você entrar num vídeo, fazer um vídeo e colocar um trecho e tomar uma desmonetização ou um copyright por causa que outra pessoa tá tendo isso, mas pensar que essas ferramentas foram criadas por causa que empresas processaram o YouTube, governos processaram o YouTube e assim por diante, entendeu? Então, acho que não dá pra gente só jogar essa culpa nela, dizer que ela tá 100% errada de tomar essas decisões, né? Eu acho que, apesar dessas coisas, ela conseguiu produzir, fazer uma coisa bem legal, sabe? Então, ela foi uma mãe pra muita gente, de certa forma, mesmo que essas pessoas nunca conheçam ela, saca? Por exemplo, o criador de conteúdo aí, que ficou milionário fazendo vídeos pro YouTube. E eu acho que todos esses criadores, eu devo isso a ela também, todos nós criadores de conteúdo, seja você pequeno, grande, médio, você deve a ela isso, né? Então tá aí fazendo um vídeo em homenagem a Susan Wojcicki, todo o trabalho, percurso que ela teve e essa construção maravilhosa que foi o YouTube, que se tornou um legado dela e que vai continuar sendo esse legado. E aí eu fico pensando, né? Tipo, eu tenho uma carta dela e que eu deixava guardada no cenário e depois eu peguei e coloquei na sala. Eu recebi uma carta de parabenização quando eu entrei pro YouTube, né? Quando eu entrei pro parcerias do YouTube. Não sei se ainda mando a carta, eu acho que não. Mas aí, eu acho que todo mundo recebe essa carta também, não é um negócio que... Ai, meu Deus, só você tem. Não, todo mundo recebe essa carta. Eu vou pegar essa carta agora, eu vou ter um pouco mais de carinho com ela, porque eu acho que ela acabou tendo um valor maior agora, né? E agora muita gente vai falar, nossa, eu peguei essa carta e eu joguei fora, Dark. Meu Deus do céu, eu não sabia que ela tinha feito tudo isso. Agora que você falou por esse lado, eu não sabia que ela tinha sido tudo isso. Eu pensei que ela era só uma babaca lá dentro da plataforma e no final das contas ela não era tudo isso que eu pensava e agora estou lamentando. Bom, enfim. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um bom domingão pra vocês. E a gente se vê depois.